Fala galera ligada aqui no canal do SR, tô chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de agora é a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo conseguiu se classificar mesmo jogando em Montevidéu, no campeão do século, lá no estádio campeão do século do Peñarol, e vai avançar ao mata-mata da Libertadores. Tem algumas coisas a analisar, algumas coisas a falar sobre isso, mas antes pedir para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, seu gostei, que é importante para ajudar na divulgação do canal, e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Tenho olhado lá, 60% da nossa audiência não está inscrita no canal, então dá aquela moral, se inscreve para você estar sempre sendo avisado, para você encorpar aí a galera que dá moral aqui pro canal do VSR. Cara, o Flamengo, ele acabou se classificando para as oitavas de final, sofreu mais no final do jogo do que ele produziu durante a partida indicava sofrer, mas de qualquer forma é um cenário positivo, é um sinal positivo dentre a história recente do Flamengo na Libertadores. Por que isso? Por que eu estou falando em positivo? Porque tem coisas a se criticar também. Aliás, a gente sempre pode, em qualquer situação da vida, a gente vai achar coisas para falar bem e coisas para falar mal, dependendo do foco que você quer dar. Mas eu quero abrir o vídeo falando da coisa positiva, que nos últimos anos o Flamengo ele tem se repetido, uma história tem sido repetida na Libertadores, que é o Flamengo fazer um jogo em que ele tem a posse de bola, em que essa posse de bola se transforma em pouquíssima agressividade ao adversário, ao gol adversário, e em dado momento o time se desconcentra, o time baixa o nível de atenção, o nível de concentração e acaba tomando um gol, mesmo com um jogo supostamente controlado. Tem sido esse o cenário do Flamengo dentro da Libertadores, e você tem vários jogos para você colocar nesse patamar aí. Você pode colocar o jogo contra o River, pode lá de 17 para cá, você tem alguns jogos com esse cenário. O jogo com a Católica lá, que o Flamengo jogava bem, não fez gol e acabou tomando depois o gol. Depois o jogo com o próprio São Lourenço, que causou a eliminação de 2017. Em 2018 foi assim com o River Plate no Newton Santos, no Engenhão, quando ele acabou tomando o empate. Foi assim, era assim contra o Emelec lá, o jogo que o Flamengo controlava a partida, acabou tomando 1-0, depois o Vinícius Júnior entrou e fez um carnaval lá e praticamente sozinho virou aquele jogo. Então foi isso. Foi assim o jogo com o Cruzeiro na primeira fase, na primeira partida das oitavas de final no ano passado. Foi assim com o Peñarol esse ano. Então esse era o cenário do Flamengo. O Flamengo dominava, tinha posse de bola, tinha, sei lá, 60, 58, 60, 62, 53% de posse de bola. Essa posse de bola não gerava perigo e o time não tinha consistência, não tinha solidez defensiva para evitar jogadas adversárias, e acabava perdendo, ou se estava ganhando, acabava tomando empate, ou perdia na última bola, como perdeu para o São Lourenço, ou perdia em duas desatenções, como foram na partida contra o Cruzeiro na ida do ano passado. Como foi o Peñarol nesse ano no Maracanã, e 1-0. Então hoje o time ele conseguiu transformar a posse de bola em agressividade. Um time que hoje estava escalado cada um no seu quadrado, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Tava lá o Everton Ribeiro à direita, o Gabriel ao centro, Bruno Henrique à esquerda e o Arrascaeta com liberdade para se movimentar. Isso funcionou muito bem no primeiro tempo. O Arrascaeta fez uma grande partida. Eu diria que o primeiro tempo foi o melhor tempo do Flamengo no ano. O Flamengo jogou muito bem na primeira etapa, mas não fez gol. O Flamengo perdeu pelo menos 3 chances claras de gol. Pelo menos 3 chances claras de gol. Mas teve muito mais volume, bolas que não contam na finalização lá, porque são bolas que você vai pelos lados e joga na área ali, a bola passa toda a área sem ninguém meter o pé. Por rasteira foram 2, pelo alto foi mais uma. Então o Flamengo funcionando bem, com a Arrascaeta bem, com e sem a bola, se dedicando muito para ajudar na marcação, para ajudar a voltar bloqueando os volantes do time do Peñarol. O Arão
muito controlado do ponto de vista de subir na hora certa, inclusive participa de 2 jogadas de gol, inclusive de ocupar ali o espaço para ajudar o Cueja na marcação. Então, agrediu. E aí, num todo do jogo, o time do Flamengo teve muita concentração, muito no detalhe, aquela bolinha pingada, aquela bola que bate em alguém e sobra, isso o Flamengo teve muita atenção. Os 3 jogadores, eu vou excluir o Pará, né? Os 3 jogadores ali, Rodrigo Caio, Léo Duarte e René, jogaram muito, participaram muito, praticamente o César não trabalhou, e muito por conta dessa participação da zaga. Então você tem essas duas coisas de bom, essas duas coisas boas. O Flamengo teve posse e foi mais agressivo, com cada um na sua posição, entre aspas, natural, e o Flamengo atrás conseguiu competir, conseguiu ser sólido. O gol do Flamengo praticamente não foi ameaçado. Teve uma jogada de um bate-rebate ali, que depois o César ia defender, e se eu não me engano o Léo Duarte deu um bico pro alto. E depois aí sim a melhor jogada do Peñarol, uma jogada pela direita, que acho que o Canóbio chutou, ela deu uma triscada no René e acabou saindo com perigo. Foi só isso. A partida do Peñarol lamentável, e além da partida do Peñarol, o Peñarol em momento algum fez pressão. Final do jogo, quando o Flamengo estava com 1 a menos, que o Pará foi expulso, né? Acho que até foi expulso exageradamente, mas de novo o Pará se coloca em uma situação da expulsão. O Peñarol não conseguiu pressionar nem nesse momento. Então, tipo assim, ficou evidente que o Peñarol é um time muito fraco. Ao longo da transmissão, conversando em grupo do WhatsApp, eu mandei uma mensagem e falei, cara, é difícil crer que o Peñarol conseguiu ganhar do Flamengo no Maracanã. E no Maracanã acho que o Flamengo foi menos agressivo ao gol adversário do que foi jogando hoje em Montevidéu. Enfim, o Flamengo conseguiu buscar o ponto que ele precisava. Em 2017 foi a mesma coisa, ele precisava de um ponto fora, não conseguiu, né? Ou um ponto no que seria fora de casa, né? Mas precisava chegar a 10 pontos, ele ganhou as 3 em casa, não conseguiu pontuar fora, foi eliminado. Hoje ele ganhou 2 atualmente, na 2018 ele ganhou 2 em casa, ganhou uma fora do São José, e a importância dessa vitória do São José na primeira rodada, né? Muita gente falando altitude, não sei o que, se um empate era bom, não seria bom. E aí depois com esse empate, com esse 10º ponto, o Flamengo classificado em primeiro. Coisas a se criticar muito. O Flamengo não tem como ser competitivo numa competição como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, perdendo a quantidade de gols que o Flamengo perdeu. Foram pelo menos 3 chances claras no primeiro tempo, pelo menos 2 chances claras no segundo tempo, além da chance do último minuto, que o Vitinho sai na cara do gol, na cara do goleiro Dawson, e ele, só ele e o Dawson, e ele não consegue, ele traz para o pé esquerdo e chuta em cima do Dawson. Não pode, só ele tem que fazer o gol, ele não pode não fazer o gol. Então tem isso muito a criticar. A criticar também a questão da lateral direita, a gente vem batendo nessa tecla. Eu falo há algum tempo que os laterais do Flamengo são incompatíveis com a qualidade do time. O René, acho que escapou um pouco disso, né? O René tem feito bons jogos, embora eu ainda ache que o Flamengo precisa de um lateral com mais recursos que o René, mas a gente não tem muito o que falar do René no ano, mas na lateral direita tem um problema. Tem que ver a questão do Rafinha, se o Rafinha vai vir ou não. O Rafinha, pelo que eu estou sabendo, já esteve mais perto do Flamengo. O Rafinha agora pode ter inclusive proposta do exterior de time importante. Então pode ser que o Rafinha não venha. Se o Rafinha não chegar no meio do ano, o Flamengo vai ter que buscar um lateral. Não dá para ficar com Pará e Rodinei, a gente tem batido nessa tecla. Então, acho que essas duas coisas, mas num geral, eu acho que o Flamengo tira lições positivas desse jogo. O Flamengo precisava de um jogo como esse, contra um time tradicional, um time limitadíssimo, que é o time do Peñarol atual, mas um time tradicional num palco importante, não tem tanta história, né? Porque o estádio é novo. O Peñarol não joga mais no Centenário, joga no seu estádio, mas um palco importante, de um clube importante, e o Flamengo foi lá precisando de um empate e conseguiu o empate. A expectativa era que o Flamengo terminasse lá, né, lembrando a narração histórica do Cléber Machado, no hoje não, hoje sim,
Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o Flamengo tinha se colocado na situação de ser eliminado igual a 2017. Hoje foi apenas o hoje não. Quero te ouvir, vem aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu, tchau.